Então tá, valendo nossa aula do dia 21/10/2024. Graças a Dani, vamos corrigir a prova para analista judiciário oficial de justiça TJ Goiás. É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, já botei aqui na questão 27. É vedada a celebração de... Agora eu falei com um sotaque nordestino pesado, viu? É vedada a celebração de termo de ajustamento de gestão entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública, com a finalidade de a. Sanar dano ao erário por erro grosseiro de agente público, b. Aprimorar procedimentos administrativos em trâmite na entidade, c. Assegurar a continuidade da execução do objeto sempre que possível, ou d. Corrigir falhas apontadas em ações de controle já realizadas na entidade. Isso aqui é mais de controle, né? De administração pública. Vamos lá. Responda aí. Lembrando que a pergunta é o que é vedado. Uma A, uma D e ninguém acertou. Segundo o gabarito, a letra C. Assegurar a continuidade da execução do objeto sempre que possível. Agora aqui é mais direito administrativo mesmo. Só que eu já comecei, então vamos logo por isso. Porque eles não estão identificados na prova, que é de cada disciplina. 28. Um determinado tipo de ato administrativo está quase apto para produzir efeitos jurídicos. Ocorre que, por exigência legal, precisará ser publicado pelo órgão na imprensa oficial para completar seu ciclo de formação. Ele ainda não está completo o ciclo de formação do ato. A doutrina administrativa brasileira classifica esse ato administrativo como A. Perfeito, B. Pendente, C. Imperfeito, D. Consumado. Olha uma dica aqui para vocês. A publicidade serve para quê? E para que serve a publicidade da lei? É efeito. Mas se a lei está pronta, a publicidade simplesmente vai dar os efeitos legais, né? Vai transformar a lei em vigente para todos. A lei já está pronta. Então ela está consumada. Beleza? 29. Quando o mesmo fato praticado por agente público configura infração prevista no Estatuto dos Servidores, crime definido na legislação penal e ato de improbidade administrativa, a questão está falando que o mesmo fato, ele é infração lá no Estatuto dos Servidores, ele é crime no Código Penal e ato de improbidade administrativa. Poderá haver a tramitação simultânea de processos em quais instâncias? A. Penal, disciplinar e civil. B. Civil, penal, administrativa. C. Civil, administrativa e disciplinar. Ou D. Penal, disciplinar e administrativa. Segue a ordem. Infração administrativa, crime na legislação penal e ato de improbidade administrativa. Exatamente. Letra B. Civil, penal e administrativa. Por quê? Desculpa, letra A, na verdade. Penal, disciplinar e civil. Esse gabarito tá errado. O gabarito tá dando letra A, mas tá errado. Não é nenhuma dessas. É previsto no Estatuto dos Servidores. Infração prevista no Estatuto dos Servidores é administrativa. Crime definido na legislação penal é penal. E improbidade administrativa é civil. Tem administrativo, penal e civil. Dani, já tem um recurso aí pronto para você. Não faz nenhum sentido. Penal, disciplinar... Acho que eu marquei a letra A também. Mas não faz nenhum sentido. Determinado, o mesmo ato praticado para agente público. Configura infração prevista no Estatuto dos Servidores. Infração vai ser o disciplinar ou administrativo. Então tinha que ser o disciplinar ou administrativo primeiro. Crime definido na legislação penal seria o penal. E improbidade administrativa. A improbidade administrativa gera efeitos civis. Vamos para a próxima. Questão 30. Qual elemento do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito que serve de seu fundamento? A. Motivo. B. Finalidade. C. Permissão. D. Justificativa. Outro gabarito errado, viu? O gabarito está apontando C. Permissão. Pressuposto de fato e direito que serve de fundamento ao ato administrativo é o motivo. Vamos para o próximo. Questão 31. É princípio fundamental, dentre os listados no título 1º da Constituição Federal de 88, A. Construção de uma sociedade solidária. B. Os valores sociais do trabalho. C. A erradicação da pobreza. D. A promoção do bem de todos, sem preconceitos de raça. A, B, C, D ou D. A, B, C, D. Princípio fundamental. Quem está esquecido, vamos consultar a nossa Constituição Federal, lá nos seus princípios fundamentais. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Letra B. Os valores sociais do trabalho. O artigo 5º da Constituição Federal de 88 enuncia um vasto conjunto de direitos e de garantias fundamentais, de caráter individual, que estão associados à criação do Estado de direito de cunho liberal decorrente dos movimentos revolucionários do século XVIII, em especial a queda do regime absolutista na França e a independência dos Estados Unidos da América. Levando em conta esse contexto,
Dentre essas prerrogativas está o direito a. Moradia, B. Segurança, C. Liberdade religiosa ou D. Previdência social. E aí? Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse âmbito, a Revolução Francesa do regime absolutista foi pela liberdade religiosa? Não. Foi pela previdência social? Acho que nem existia previdência social. Foi pela segurança? A ideia de igualdade era o quê? Eles perteavam moradia. A mesma coisa da independência dos Estados Unidos. Vamos lá. Constituição Federal Brasileira, quanto à organização político-administrativa do Estado, traçou um complexo sistema de competências atribuídas aos entes federados, que compreende o conjunto de matérias de natureza administrativa e legiferante, as quais podem ser objeto de sua atuação. A União Federal detém a maior parcela desses atributos, muito embora, em alguns casos, sejam eles compartilhados com estados e municípios, competindo aquela, entretanto, a produção de normas gerais. Com base nesse contexto, é exemplo de competência concorrente legislar sobre a. Direito tributário, B. Direito processual civil, C. Direito penal ou D. Direito civil. Essa é mais fácil do que tudo. Não. Esse gabarito só pode estar errado, viu? Ah, não. Tá, é eu que estou olhando errado. Verdade. Então vamos lá. Só para vocês saberem. 32. 32 está marcando o gabarito C. Eu que estou errando aqui. Liberdade religiosa. A 30 marcou motivo. Letra A, tá certo. A 29 marcou B. Civil, penal administrativa. De qualquer jeito está errado. Que é Estatuto dos Servidores. A 28 é a C. Ato imperfeito. Estranho. E a 27 é a letra C. Segurar a continência. Tá certo. Não, 27 é a A. Sanar dano erário por erro grosseiro de agente público. Mas... E a 34, vamos lá. 33, desculpa. O que vocês acham que é competência concorrente? Dada a União legislar sobre normas gerais. Então, o gabarito está errado mesmo, velho. Tem algumas coisas erradas aqui. E aí, legislar sobre normas gerais. Qual é a norma geral aqui? Ó, competência privativa, direito civil. Penal, privativa, processo civil, privativa, normas gerais, direito tributário. Código Tributário Nacional. Letra A. Aqui tem um textinho, deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir enxergar tudo. Da rigidez constitucional resulta a existência de um procedimento específico para a reforma do texto constitucional, que há de ser mais complexo do que o adotado para aprovação da legislação ordinária. Esse procedimento envolverá normalmente regras diferenciadas em relação à iniciativa, ao quórum de votação das propostas de emenda, às instâncias de deliberação. Ó, quem é o Fela? Sobre as peculiaridades do procedimento legislativo para edição de emendas constitucionais, a Constituição Federal prevê que a iniciativa popular é a entidade legitimada para apresentar proposta de emenda constitucional deve, após sanção presidencial, ser promulgada pelo Congresso Nacional. C. A aprovação da emenda constitucional se dá por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso. E D. A votação se dará por 2/5 dos votos na Câmara e no Senado. Qual é a resposta correta? Certíssimo. Letra C. 2 turnos de votação. Aqui é 3/5, não tem sanção presidencial para proposta de emenda à Constituição, se for aprovada, e embora a doutrina minoritária fale que pode haver iniciativa popular para a PEC, a majoritária entende que não. Observando a regulação, eu já até parei de olhar o gabarito, viu? Aqui está bem errado, velho. Observando a regulação feita pela Constituição Federal, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal, cuja missão principal compreende a guarda do texto fundamental, é dotado de um amplo conjunto de competências. No exercício do controle difuso de constitucionalidade, cumpre ao STF julgar a. Reclamação constitucional, B. Ação direta de inconstitucionalidade, C. Ação declaratória de inconstitucionalidade ou D. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aqui é controle concentrado, aqui é controle concentrado e aqui também é controle concentrado. Qual a diferença de controle concentrado para controle difuso? Controle concentrado, como o nome já disse, concentra em um único órgão legitimado, que é o STF. O controle difuso, todos os juízes podem julgar. Então, em matéria incidental, o STF pode julgar. Não é nem matéria incidental, né, que vai verificar a constitucionalidade ou não, mas é um controle difuso, a reclamação constitucional. 36. Entre os temas condensados pelo direito administrativo, o estudo da administração pública goza do status associado à sua teoria geral, podendo ser estudada tanto no aspecto subjetivo quanto objetivo. Em relação ao primeiro aspecto, está compreendido como conteúdo a análise A. do serviço público, B. do poder de polícia, C. da intervenção no setor privado ou D. das entidades da administração direta. O que é o aspecto objetivo? É a função administrativa. Subjetivo. Então, serviço público, poder de polícia,
intervenção no setor privado, tudo isso é a função administrativa, correspondente à função administrativa. Subjetivo se vão as pessoas listadas, tanto na administração direta quanto indireta. No caso, entidades da administração direta. Letra D. Em excerto de acórdão prolatado pelo STJ no julgamento do agravo regimental, no recurso especial 670-453-RJ, lê-se o seguinte: a administração autorizar a transferência ou a remoção de agente público vincula-se aos termos do próprio ato. Portanto, submete-se ao controle judicial a morosidade motivada para a concretização da movimentação. O contexto julgado refere-se à decisão proferida por meio de ato administrativo, editado por servidor, e tem relação com um de seus componentes essenciais, que corresponde a competência, B, motivo, C, finalidade, D, objeto. Se trata da remoção de um servidor público. O servidor está lotado em determinado lugar, removem ele para outro lugar e explicam o motivo. Só que o motivo ele pode ser controlado se for ilegal. Isso a gente chama, e isso vincula a administração pública no motivo dado. Eu demiti um cara que tinha um cargo comissionado. Cargo comissionado é de livre exoneração e livre nomeação. Se eu demitir, eu posso não dar o motivo, certo? Mas e se eu dou o motivo, o que acontece? Eu fico vinculado a esses motivos, teoria dos motivos determinantes. Então, a administração autorizar a transferência ou remoção de agente público vincula-se aos termos do próprio ato, vincula-se aos motivos, teoria dos motivos determinantes, letra B. Está correspondendo ao motivo. 38. Controle dos atos da administração pública decorre do princípio republicano contido na Constituição Federal e pressupõe a fiscalização de diversos órgãos pela própria administração e também por entes a ela externos. Em regra, o Poder Executivo é fiscalizado pelo Legislativo, muito embora o terceiro poder também possa fiscalizá-lo. Quanto a esta última possibilidade, o Judiciário pode A. Atuar em regra de maneira preventiva, B. Anular atos discricionários tendo em vista sua avaliação sobre políticas públicas, C. Sindicar atos discricionários apenas quanto aos critérios de legalidade, ou D. Avaliar a correção do mérito administrativo. A, B, C ou D. Alguém além do João? Em regra, o Judiciário não atua de maneira preventiva quanto ao mérito, aos atos administrativos discricionários, só de maneira repressiva, para avaliar justamente a sua legalidade. Ele não pode anular com base no mérito administrativo. O judiciário não pode intervir no mérito administrativo, que é a análise da conveniência e oportunidade do ato. Então, a B e a D estão eliminadas e C está certo, sindicar atos discricionários apenas quanto aos critérios de legalidade. É isso que ele pode fazer quanto aos atos discricionários, verificar a legalidade do ato. Levando em conta a classificação acerca dos servidores públicos, o indivíduo convocado para atuar na condição de mesário nas eleições é modalidade de agente público correspondente a agente político, B, particular em colaboração com o poder público, C, servidor público comissionado, ou D, servidor público efetivo. Servidor público efetivo? Se for chutar, chuta melhor do que isso, velho. O cara não passou em concurso público, não é servidor público efetivo. E muito menos comissionado. Então ele seria agente político ou particular em colaboração com o poder público? Particular em colaboração com o poder público. Por que não é agente político? Agente político é que está no topo do poder. Por exemplo, prefeito, governador. Há quem diga que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os juízes em geral e os Ministério Público também são agentes políticos, mas aí é uma discussão para outra hora. Entendeu? Vamos para a próxima. Mais duas para ter. A modalidade licitatória que envolve a restrição ou as contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica, a impossibilidade do órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e a impossibilidade também de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração é leilão, pregão eletrônico, concurso ou diálogo competitivo. Ninguém lembra da aula de licitações, né? Leilão, venda de bens imóveis da administração, inservíveis ou adquiridos judicialmente lá. Pregão, bens e serviços comuns. Você tendo uma inovação tecnológica, não é serviço comum. Concurso, avaliação de atividade intelectual, de natureza intelectual, artística, criativa, tudo mais. Então, letra D, diálogo competitivo. Estudem sobre esse cretino que tem caído muito em prova, que é uma inovação da nova lei de licitações. Para terminar, eu vou ter que baixar aqui. Congresso Nacional editou Lei Ordinária X, consignando em seu texto que a norma passará a viger na data de sua publicação, o que ocorreu em 1º de março de 2024. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por sua vez, dispõe logo em seu artigo 1º acerca da aplicação da lei no tempo
a qual também deve ser levada em conta para se definir o termo inicial da vigência de qualquer diploma normativo. Nesse caso, como será a produção dos efeitos dessa lei ordinária X? Aqui eu já estou entrando em civil, mas vamos lá. A lei X terá sua vigência ocorrendo imediatamente desde o dia 1º de 3 de 2024, a lei X começará a produzir seus efeitos 45 dias após a data consignada no seu texto. Correções de texto pelo Legislativo na lei X não modificarão o termo inicial de vigência ou de eventuais alterações na redação da lei X não influenciarão na data de sua vigência. Vamos ver se eu lembro lei de introdução às normas do direito brasileiro. Ó, ditou lei ordinária X, consignando certeza que a norma passará a viger na data de sua publicação. A publicação aconteceu em 1º de março de 2024. Porra, achei que ninguém falaria. Vamos olhar a LINDB, galera. De vez em quando é bom. Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. O que está dizendo? Seu texto, a norma passará a viger na data de sua publicação. Então teve uma disposição em contrário. Aqui é exceção, por isso que não é a B. Correções de texto pelo Legislativo da Lei X não modificarão o termo inicial de sua vigência. Onde está aqui? Ó. Se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo dos parágrafos anteriores começar a correr da nova publicação. E eventuais alterações de redação da Lei X não influenciarão na data de sua vigência. Mesma coisa. Beleza? Alguma dúvida? Então tá. Ficamos por aqui com mais uma aula. Segura aí rapidinho, que eu só vou falar uma coisa com vocês. E aí vou terminar a gravação. Beijos e até a nossa próxima aula.